Quem conhece os adventistas dos últimos dias deve conhecer também o grupo de escoteiros deles, conhecido no Brasil como Desbravadores. Bem, eu não era e nem sou adventista. Sou bem mais liberal. E nem mesmo religião eu tenho. Por outro lado, eu tenho muito carinho e respeito pela organização. E em grande parte pelo fato de ter muitos amigos que são adventistas. Bem, mas foi numa dessa que começou o meu maior pesadelo. Na época, eu tinha 14 anos. E estava frequentando a igreja com os meus amigos somente por educação mesmo. Bem, eu sempre ia com eles, pois eles eram os meus vizinhos e únicos amigos. E por conta disso, eu sempre os acompanhava em praticamente tudo. Mas um certo dia, eu conheci o pessoal dos Desbravadores. As propagandas eram ótimas. Falavam sobre sobreviver na selva, aprender a fazer fogo com pedra, viver na mata, e tudo era bem no estilo Rambo. Os primeiros encontros eram na igreja mesmo. Tinha todos os momentos espirituais e os momentos de oração como em toda igreja. Mas depois tinha os cursos de primeiros socorros, atendimentos a ocorrências de risco, como fazer fogo e tudo mais. E aquilo tudo era demais para mim. Teve um dia que fizeram um acampamento no quintal da igreja. E para um adolescente criado dentro de um condomínio, era o ápice da sobrevivência. E eu já me sentia o próprio Richard Rasmussen. Bem, se passaram quase 6 meses desde o começo desse negócio de escoteiros. E quando se abriram as inscrições para acampamento, eu fui o primeiro a me inscrever. O acampamento seria numa reserva ambiental no Nordeste, conhecido como Parque Nacional das Confusões, uma área de mata fechada com cerrado. E por haver poucas nascentes de rio próximas, levamos muita água. E nós passaríamos cerca de uma semana na mata, ou pelo menos era isso programado. Bem, até que chegou o tão esperado dia de ir para o acampamento. O ônibus estava na frente da igreja nos aguardando para a partida na madrugada de sábado para o domingo. E chegamos no local do acampamento por volta de 8 da manhã. Estávamos em um total de 20 adolescentes, com idades entre 12 e 18 anos, acompanhados de 4 monitores, cujos quais ficariam responsáveis por grupo de 5 pessoas. O local onde fiquei com os meus amigos era lindo. E então fizemos uma caminhada até por volta do meio-dia, quando chegamos numa clareira, aonde tinha apenas um pé de manga que usaríamos de abrigo para a noite. Debaixo do pé de manga, algumas mangas. E a árvore estava cheia de marcas estranhas que pareciam arranhões. Mas relevamos e achamos que se tratava de sinais dos tempos, e ficamos ali mesmo. O dia se passou normal.
E depois de fazermos a fogueira e armarmos as barracas, ficamos ali assando alguns pedacinhos de marshmallows. O nosso monitor estava aparentemente apreensivo, olhando para os lados e caminhando inquieto como se procurasse ou esperasse por algo. Perguntamos a ele o que estava vendo. E ele, sempre sorridente, dizia que não era nada. Bem, eu não sei que horas que eram. Só sei que era tarde da noite. E todos nós já estávamos dormindo. E foi aí que acordei com um som como de um rosnado misturado com um gemido de dor. Eu vi pela fogueira que alguém havia se levantado e estava caminhando para longe de nós. Acordei os outros e ficamos vendo aquela sombra sair de perto da fogueira. Era algo meio torto que parecia se contorcer. O medo que senti naquela noite não dava para descrever. E quando aquilo saiu, eu saí da barraca e pude ver as roupas do monitor jogadas no chão, todas ensanguentadas. Como era tarde da noite, não tínhamos como fazer nada. Então, tínhamos que nos virar para nos mantermos vivos. A galera toda deu a ideia que subíssemos em cima das árvores, pois se fosse um animal, ele não conseguiria subir na árvore. E foi aí que um dos colegas disse: "Mas, cara, e se for um sucuri ou uma onça? Esses bichos conseguem subir em árvores." Ele também disse que tudo aquilo estava muito estranho, pois o monitor estava apreensivo desde o cair da noite. Era como se ele soubesse de algo. E agora ele some misteriosamente. Tem algo muito estranho aí. Então, ao invés de subirmos naquela árvore, saímos todos correndo. Mas quando começamos a ouvir o mato se mexendo e algo nos perseguindo, subimos na primeira árvore que encontramos na frente. E foi só o tempo de subirmos na árvore que vimos aquela coisa toda negra correndo de dentro da mata. A coisa tinha um olhar maligno e parecia um macaco muito grande. E corria de 4 patas, como se fosse um cão. Aquilo farejou embaixo de nossa árvore e em seguida correu até onde estavam as barracas. E chegando lá, aquela criatura destruiu todas as barracas. E também comeu tudo o que havíamos levado nas mochilas. Rasgou as nossas roupas e fez a maior bagunça. A coisa em seguida ficou ali farejando o ar por um longo tempo. Parece que aquilo procurava o que com certeza éramos nós. Em seguida, aquilo saiu andando, como se nada tivesse acontecido. A criatura andava como uma pessoa, porém andava meio corcunda. E tudo que víamos em meio aos seus pelos eram os seus olhos vermelhos,
acesos no meio da mata. A criatura, em momento algum, olhou para a árvore que estávamos. Porém, aquilo ficou nos rodeando até por volta de 5 da manhã. Então, a criatura saiu correndo para a mata. Porém, ninguém se atreveu a descer. E por volta de 8 da manhã, ouvimos o outro grupo nos gritar. Começamos a gritar por eles, até que eles nos acharam. Perguntaram onde estava o nosso monitor, o porquê dele ter sumido, e por que as nossas barracas estavam rasgadas, e o que estávamos fazendo ali afinal em cima da árvore. Bem, antes mesmo de explicarmos a situação, o nosso monitor apareceu com a cara mais cínica e lavada. Ele disse que o animal que rasgou as barracas era uma onça, e que ele não pôde fazer nada porque estava escondido em cima de uma árvore, não muito longe dali. Bem, mesmo nós, sabendo se tratar de uma baita mentira, fingimos acreditar para não piorar as coisas. Pois vai que ele resolvesse se vingar de nós depois. Dias depois, eu descobri que o local marcado para ficarmos não era aquele lugar que estávamos. E o local certo que era para ficarmos, havia uma ronda que passava por todos os grupos toda noite, para verificar a segurança das crianças. E quando isso foi questionado ao nosso monitor, ele disse que simplesmente se perdeu. Bem, eu não preciso nem dizer que eu nunca mais fui para a igreja. E só não me tornei ateu porque até hoje eu nunca mais esqueço de quando fomos perseguidos e atacados por um lobisomem escoteiro. Boa noite.